Irmãos queridos, que privilégio poder estar com vocês nesta tarde e compartilhar com vocês alguns princípios de Deus para a liderança. Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia. E esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 9 a 18. E depois o verso 21. Abra comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 9. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, esta carta que vamos ler, vocês sabem que foi a última carta que Paulo escreveu, e Paulo escreveu essa carta no momento mais difícil da vida. Ele estava preso, não como a primeira vez que ele ficou preso em Roma, nos anos 61 a 63, mas ele estava preso agora numa masmorra, a masmorra Marmetina. Na primeira prisão, quem estava por trás da prisão do apóstolo Paulo eram os judeus. Era um problema de ciúmes religioso. Paulo estava preso como um apóstolo. Mas nessa segunda prisão, quem está por trás é a máquina do Império Romano. É uma prisão política. E Paulo não está preso agora como um apóstolo, está preso como um bandido, como um malfeitor. Quando Paulo escreve essa carta, ele já tinha passado pela audiência que culminou na sua pena capital, na sua condenação à morte. Ele já escreve como sentenciado à morte. Então, entender isso e ter isso como pano de fundo na nossa mente é importantíssimo. Porque você olhar o viés emocional desse homem, você olhar como é que ele reage diante desse cenário, é muito importante. E esse texto que vamos ler, dos versos 9 a 18, são as últimas palavras dele registradas na Bíblia, antes da sua execução. Ele põe aqui toda a sua alma, todos os seus sentimentos, ele retrata aqui para nós o que significa ser um líder que viveu bem e que está pronto a morrer bem, apesar da sua morte ser num contexto tão trágico. Então acompanhe, por favor, essa leitura quando ele diz assim para Timóteo: meu príncipe, bom revê-lo, alegria. Quando ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 21, ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Para entendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos perceber algumas coisas antes. Vocês bem sabem que
este homem, que era o maior perseguidor do cristianismo, convertido a Cristo no caminho de Damasco, se transforma no maior missionário da igreja. Não logo depois da sua conversão, porque primeiro Deus trabalhou nele, para depois Deus trabalhar através dele. Ele passou aproximadamente 14 anos sendo moldado por Deus, aprendendo a entender que tudo vem de Deus, que a nossa suficiência vem de Deus. Mas no tempo oportuno ele foi levantado para ser um grande missionário. E ele faz a primeira viagem missionária na região da Galácia do Sul, quando ele contrai uma doença grave, que ele chama de um espinho na carne. Uma doença física, não emocional, física, é o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4. Depois ele faz uma segunda viagem nas províncias da Macedônia e da Acaia, onde ele planta várias igrejas, em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto. Depois ele planta uma igreja que vai suplantar Jerusalém e Antioquia, na sua terceira viagem, que é a igreja de Éfeso, que vai se tornar a igreja mais importante do Novo Testamento, para a sua grande embaixada junto aos gentios. E talvez não há nenhum relato de avivamento tão eloquente na Bíblia como o registro do que aconteceu em Éfeso, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e um homem que chega ali sem os meios de comunicação de que nos dispomos hoje, e ele em 3 anos impacta a cidade, muda a cara da cidade, a idolatria dominante recua, porque era a sede do templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A feitiçaria recua, a palavra de Deus prevalece, e igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E ele retorna para Jerusalém, para levar uma oferta aos pobres da Judéia, é preso, é levado a Cesareia, é acusado, opta por ser julgado em Roma, enfrenta um naufrágio, fica preso em Roma 2 anos, e sai dessa prisão, para fazer a 4ª viagem missionária, para ir à Espanha, como era seu projeto. Mas enquanto ele estava solto, no interregno da primeira para a segunda prisão, porque ele sai da primeira prisão em 63, acontece um fato dramático, talvez o maior de todos os crimes do Império. No dia 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma é incendiada. E eu fico pensando o que é isso, porque Roma era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. A cidade ardeu em chamas 7 noites e 6 dias. Quando o incêndio acabou, 70% da cidade estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 estavam destruídos. Pense comigo o impacto que foi no dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas caindo. O mundo inteiro ficou alarmado. Pense comigo que foi o museu no Rio de Janeiro ardendo em chamas, o Brasil todo parou para perceber essa tragédia. Agora imagine uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, toda ela sendo incendiada. Portanto, era um crime de uma proporção gigantesca. E Nero, o imperador, foi o próprio criminoso que incendiou a cidade e assistiu o espetáculo das chamas. E quando o incêndio termina, ele encontra um álibi para botar a culpa do incêndio nos crentes. Porque nos bairros mais populosos, habitados por judeus e cristãos, esses bairros não foram queimados. E então ele encontrou uma boa razão para imputar este crime aos cristãos. E Paulo, como o maior líder dos cristãos, é procurado, é caçado, é preso, possivelmente em Troade, jogado agora numa masmorra, a masmorra mamertina, pesando sobre seus ombros o mais grave crime do império, ser o líder dos incendiários. Então eu queria, muito brevemente, examinar com vocês esse cenário
para nós expormos o texto. Confira comigo, por favor, capítulo 2, versículo 9. O que está por trás da prisão dele? E ele diz que pelo evangelho estou sofrendo até algemas como malfeitor. Ele está preso agora como um bandido. Pense comigo, circulando pelas cidades do império. Vocês já conhecem o homem chamado apóstolo Paulo? Pois é, ele é um bandido. O líder de vocês sabe que é um malfeitor. Pesa sobre ele essa grave acusação. Meus irmãos, nada mexe mais com a emoção, com as emoções de um ser humano, do que ser acusado daquilo que ele não deve. Mas não é uma acusação leve, é a acusação mais grave que poderia existir no império. A reputação dele está sendo destruída, o nome dele está sendo maculado, o passado dele está sendo comprometido, o futuro dele está entrando num corredor sombrio. Mas que reflexos isso teve? Confira aí comigo, por favor, capítulo 1, versículo 15. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, não alguns, não a maioria, todos os da Ásia o abandonaram. Ninguém quer ficar perto dele, ninguém quer ser amigo dele, ninguém quer ter envolvimento com ele. As pessoas que andavam com ele, que eram filhos na fé dele, que eram membros das igrejas que ele plantou, todos estão abandonando, batendo em retirada. Talvez nada pode mexer também mais do que isso na vida de um líder. Além de ser acusado de bandido, os seus irmãos que o conhecem não querem mais ficar perto dele. Todos abandonam, não alguns, todos. Que reflexo isso teve? Olha comigo, capítulo 1, versículo 8. Seu filho na fé, seu colaborador mais próximo, seu amigo mais íntimo, Timóteo. Ele escreve para Timóteo assim, dizendo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Ou seja, o seu filho na fé, o homem mais íntimo, mais próximo dele, está com vergonha dele. Timóteo, meu filho, você está com vergonha de mim? Você está entrando na onda? Você está nesse time aí que está me abandonando, e você olha para mim, sendo acusado de bandido, você está com vergonha de quem eu sou, do lugar que eu estou, da condição que eu estou, Timóteo? Mas veja comigo, capítulo 4, verso 16. Vocês sabem que o direito romano é estudado até hoje nas universidades. Muito embora pesasse sobre ele a imputação desse grave crime, ele teve direito de defesa. E ele vai para a audiência. E eu imagino que Paulo vai para essa audiência na confiança de que vai ter muita gente lá para defendê-lo, para dizer que ele não é um bandido, para dizer que ele é um homem honesto, um homem sério. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém para defendê-lo. Você já pensou o que é isso? Que estrago emocional que isso deve ter produzido no coração dele? Ninguém! Qual o resultado dessa audiência? Ele sai dessa audiência condenado à pena de morte. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida aí é um eufemismo para a morte. Então, é nesse pano de fundo de um homem que está preso, está sendo chamado de bandido, está sendo abandonado pelos seus aliados, seu filho está com vergonha dele, ele vai para a audiência e ninguém aparece lá para defendê-lo. Ele sai dessa audiência condenado à pena capital. É esse pano de fundo que precisamos ter na nossa mente
para entender o que ele está dizendo para Timóteo agora e, consequentemente, partilhando conosco alguns princípios para lidarmos vitoriosamente com o nosso ministério. Primeiro princípio que Paulo compartilha conosco aí, meus irmãos, está no versículo 9. Olha comigo. Procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse. Nos momentos mais difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Nenhum de nós, irmãos, é forte suficientemente para enfrentar os dramas da vida sem um companheiro, sem um amigo, sem um ombro, sem alguém do nosso lado. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. Se gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Eu não sei se vocês perceberam com tristeza, como eu acho que com certeza todos, a quantidade de pastores no ano passado que cometeram suicídio. E a pergunta que eu fiz tantas vezes foi assim: meu Deus, por quê? Que esse colega não encontrou um amigo para abrir o coração? Por que que nós não vimos isso, não detectamos isso? Por que que nós não demos o primeiro passo preventivo? Por que que entre nós tem líderes pressionados, que não conseguem encontrar um ombro amigo na hora da dor, para abrir o coração? Paulo aqui não está dando uma de super-herói. Paulo está admitindo a sua fragilidade. Paulo está expondo a necessidade que ele tem de ter alguém com ele, do lado dele, na hora da sua crise mais aguda. Então eu gostaria de encorajar você, se não tem ainda, você precisa ter um amigo do peito, com quem você tem coragem de abrir o coração. Alguém que você sabe que não vai puxar o seu tapete. Um ombro para você chorar, para você se abrir, para você compartilhar suas dores mais profundas. Meus amados irmãos, talvez a pessoa mais solitária da igreja é o pastor, são os líderes. Ele recebe as tensões dos outros e muitas vezes ele não encontra alguém para repartir as tensões da sua própria alma. E na hora difícil, na crise, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, confira comigo, versículo de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é: não fique olhando para aqueles que desapontaram você. Não tem ministério sem decepção. Não tem. Nós não somos um líder perfeito, nós não lideramos pessoas perfeitas, nós não temos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos nos decepcionar com as pessoas e as pessoas vão se decepcionar conosco. A questão não é se você vai enfrentar ou não decepção no ministério. A questão é como é que você vai lidar com isso. Porque se você fizer registros de mágoas, você vai adoecer. Se você deixar essas feridas abertas, expostas, sangrando, você vai desidratar. É muito importante
você aprender a lidar com essa questão das decepções, para você não fazer registros dessas mágoas, para você não ficar centrado nessas tragédias ou nessas decepções, a fim de que você não venha adoecer. Toca a vida, toca o ministério, vá em frente. Você e eu já conhecemos tantas pessoas que não conseguiram superar isso. Porque não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado por alguém que você amou. Não é fácil ser abandonado por alguém em quem você investiu tempo. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de socorro. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Então, ministério é lidar ocasionalmente com abandonos, com rompimentos, com cisões, com cortes, com decepções. Não guarde mágoa, nem faça registros de dores, para você não adoecer emocionalmente. Terceiro princípio, versículo 11, confira comigo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é: saiba pedir perdão e perdoar aquelas pessoas que erraram com você. Para você entender o versículo 11, algumas coisas precisam ser analisadas. Pelo menos dois textos. Primeiro texto, Atos 13, 13. Diz a Bíblia que esse João Marcos, ou Marcos, primo de Barnabé, foi auxiliar dos dois missionários na primeira viagem. E diz a Bíblia que lá em Atos 13, 13, em Perge da Panfilha, o João Marcos abandona os dois missionários e volta para sua casa, a casa da sua mãe em Jerusalém. A grande pergunta é: por que João Marcos voltou? A Bíblia não diz. Mas você pode deduzir pelo menos três possibilidades. A primeira possibilidade, penso eu, é que ele era muito jovem e pensou que missões era turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou. Aí voltou. Segunda possibilidade, quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. Em Pafos, o comando muda, e Saulo, que começa a ser chamado de Paulo, passa a ser o líder da caravana, e ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir, na liderança do outro eu não vou. Mas a terceira possibilidade, para mim, é a mais sólida. Diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 16, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama em 2 Coríntios 12, 7, de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. E uma notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou do diabo, afinal de contas? A resposta segura, eloquente, clara, veio de Deus, claro. E por que você sabe disso? Por causa do propósito, para que ele não se soberbecesse. Você acha que o diabo tem algum interesse em que você não seja soberbo? Bom, mas que negócio é esse então que o diabo, Satanás, esbofeteia a sua cara? Porque esse é o papel do diabo. Quando a providência é carrancuda, ele bate na sua cara com sofrimento e diz assim: está vendo aí? Cadê seu Deus? Ele não ama você? Por que você está passando por isso aí? Mas, notem comigo, quando Paulo sai de Antioquia, não consta a Bíblia que ele está doente. Mas quando ele chega na Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, consta que ele chegou doente.
Então deduzimos que ele contrai essa enfermidade enquanto sai de Antioquia e chega na região da Galácia. E aí os estudiosos dizem que essa região onde João Marcos voltou para Jerusalém, Antioquia, essa região de perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Então, muito provavelmente, Paulo pega uma malária, que dava uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão. Então, João Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou embora. Pois bem, agora vamos entender o segundo texto para você entender esse versículo 11. Aí eles voltaram da segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, deram testemunho, teve o concílio da igreja de Jerusalém para resolver o problema lá doutrinário de circuncisão. Aí Atos 15, 36 a 41 está escrito assim, que Paulo chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, vão voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz: vamos. Só um detalhe, o meu primo, o João Marcos, quer voltar com a gente. Diz a Bíblia que Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Em outras palavras, está dizendo: comigo ele não vai. O texto está muito polido na sua forma registrada, mas eu acho que aquela conversa foi mais acirrada um bocadinho. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Paulo falando para Barnabé: Barnabé, você deve estar de brincadeira comigo, não? Você deve estar de brincadeira. Esse rapaz não serve, Barnabé, para ir comigo. Comigo ele não vai de jeito nenhum. Mas Paulo, o que é isso? Está sendo intolerante. O rapaz é moço ainda, ele é inexperiente, ele vai amadurecer, vai ser útil para a gente, ele vai crescer. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, o que é isso? Você está sendo radical, cara. Vamos dar uma chance para o menino. Comigo ele não vai, Barnabé. Papo encerrado. Diz a Bíblia que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa desse rapaz, João Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. Aí diz a Bíblia que então Barnabé investe nesse Marcos, leva-o para Chipre, esse menino cresce, esse menino amadurece, mais tarde Pedro faz um discipulado com ele, mais tarde ele escreve o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. E Paulo também fez outras viagens, agora já está velho, cheio de cicatrizes, agora está numa masmorra, agora está sentenciado à morte, agora está maduro. E ele escreve para Timóteo: Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o João Marcos, ele me é útil para o ministério. Sabe o que eu aprendo aqui? Você não pode deixar para trás no seu ministério gente ferida. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Você não perde a autoridade espiritual reconhecendo que você errou, e você não perde a autoridade espiritual tendo coragem e humildade para pedir perdão. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aquele menino que um dia eu não quis, que achei que não prestava para andar comigo, eu preciso dele, eu não quero morrer antes de reclinar minha cabeça no peito dele. Irmãos amados, o líder tem que ser doce. Tem muitos líderes duros, cáusticos, ácidos, que constroem o seu sucesso sobre os escombros de outras pessoas. Paulo está nos ensinando um princípio: não dá para fechar as cortinas do ministério sem reparar aquelas brechas que nós mesmos criamos no coração das pessoas. Eu queria que você parasse um pouquinho para saber se tem gente ferida no lastro da sua vida, que você precisa pedir perdão e reparar aquilo que foi feito. Quarto princípio, versículo 13, olha comigo:
Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio aqui é este: por pior que seja a crise que você esteja atravessando, nunca se aparte da palavra de Deus. Eu acho isso bonito em Paulo, porque não é a circunstância que faz um homem, é o homem quem faz a circunstância. Ele sonhou chegar um dia em Roma, escreveu na sua carta aos romanos por 2 vezes, ele chega algemado. Ele podia ter pensado, bom, eu queria chegar como missionário, mas já que eu cheguei como prisioneiro, eu vou fazer o quê? Não, ele transforma a prisão no seu campo missionário. Embaixador em cadeias, prisioneiro de Cristo. Agora ele não está preso numa prisão com certa liberdade, não, agora está numa masmorra, úmida, fria, insalubre, escura. A masmorra mamertina. E ele escreve para Timóteo: quando você vier, meu filho, traz os meus livros, traz os meus pergaminhos, enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver um fôlego nos meus pulmões, eu quero continuar estudando a palavra de Deus. Aliás, amados, não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida, seu ministério continua. Tanta gente decepcionada, que diz, também agora não quer saber. Abandona a Bíblia, ou se torna apenas um profissional da Bíblia. Há poucos dias um colega, pastor, me ligou e disse algo que me chocou muito. Ele disse: pastor Hernandes, eu me tornei num fabricante de sermão e nada mais. E nada mais. O que me impressiona em Paulo é que ele sabe que vai morrer e está querendo estudar. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. É uma coisa impressionante. Eu costumo brincar o seguinte: se você não gosta de ler, e você acha que você é um líder espiritual, você deve ter confundido tudo. Porque não é possível você ensinar se você não aprende. Só dá quem recebe, e sem estudo não há como receber. Você não pode alimentar o rebanho de Deus do vazio da sua cabeça. Você não pode se alimentar de leite magro e dar pão com fartura para o rebanho. Você precisa estudar. Aliás, Paulo, escrevendo a primeira carta, ele disse que são dignos de quê? Redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Nota de rodapé aqui: a maioria dos membros das igrejas evangélicas tem uma noção romântica da vida pastoral. Tem gente que acha que pelo fato de um abençoado pastor ter passado 4 anos no seminário, que já sabe tudo, que fazer sermão é um negócio assim automático. Porque tem alguns que até fazem automático, né? Eu conheci uma igreja, não sei se é fato ou fake news, nós estamos na época do fake news, que a liderança da igreja descobriu que o sermão do pastor estava muito ralo, muito fraquinho. E aí a liderança descobriu que o pastor fazia o sermão enquanto saía da casa dele para o templo, no domingo. Dava uns 10 minutos. A melhor alternativa que a liderança encontrou foi alugar uma casa para o pastor, 2 horas da igreja, para ver se o sermão melhorava. Tem gente que acha que quando o pastor está no seu escritório estudando, ele não está trabalhando. Um dia um membro da igreja passou na frente da casa pastoral, era bem cedo, 6 horas da manhã, o pastor lá no seu escritório estudando, janela aberta, estudando. Aí o crente tirando a casquinha do pastor: pastor, está descansando, hein? Não, meu irmão, eu estou trabalhando.
Aí na volta, lá para o meio-dia, o mesmo crente passou de volta na frente da casa pastoral, o pastor estava pegando uma enxadinha, limpando o quintal, capinando. Pastor, está trabalhando, hein? Não, meu filho, agora eu estou descansando. Nós precisamos nos dedicar ao estudo, dependendo do Espírito de Deus, porque a iluminação do Espírito Santo não premia preguiça, honra o esforço. Mas ainda, notem comigo o quinto princípio, versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é esse: deixe o Senhor tratar daquelas pessoas que fizeram mal para você. Aqui tem duas coisas importantíssimas. Tem gente que faz mal para você sem saber. E tem hora que você faz mal para as pessoas sem você saber. Todo pastor já passou por isso, tem certeza. O crente chega para você e diz: pastor, eu estou magoada com o senhor. Você tomou um susto, você não sabe o que você fez, o que aconteceu, mas você fez ou falou alguma coisa que a pessoa não gostou. Há poucos dias em São Paulo, uma irmã me procura, disse: pastor, eu estou muito chateada com o senhor. Eu falei: filho, o que aconteceu? O senhor lembra tal dia? Eu falei: não lembro. Na escola dominical? Eu falei: também não lembro. O senhor me deu uma resposta atravessada, pastor. Eu falei: minha filha, desculpa, eu não estou lembrado. Na cabeça dela, eu dei uma resposta atravessada. E se ela não me falasse, eu nunca saberia. Mas ela ficou chateada. É possível que pessoas façam o mal para você e você recebeu como mal. E ela nunca saberá que fez mal para você, a não ser que você fale para ela. Agora é diferente quando alguém planejadamente, refletidamente, propositadamente faz mal para você. É o caso de Alexandre o latoeiro. Diz os estudiosos que foi ele quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Tem gente que apunhala pelas costas, que puxa o tapete, que fica feliz quando você tem um problema e que chora quando você é promovido. Irmãos, a maior tristeza às vezes do ministério é que muitos pastores olham o seu colega como um concorrente, não como um parceiro. A psicologia humana, e nós temos alguns psicólogos aqui, diz que você tem muito mais, e eu também, facilidade de chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Tem pastor que quando a sua igreja está crescendo, ele não tem alegria nisso não. Ele olha para você de banda. E nós precisamos, sabe fazer o que, irmãos? Tomar cuidado para não azedarmos a alma. Preste bem atenção nisso. Seu papel não é dar o troco. Seu papel não é se vingar. Seu papel não é devolver na mesma moeda. Seu papel é dizer: Deus, eu não sei resolver isso, Senhor. Está nas tuas mãos, eu não sei. Não é comigo. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que perdoar. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que pagar o mal com o bem. Sexto princípio: você nunca está sozinho, pois Deus não abandonará você. Versículos 17 e 18, deixa isso claro. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, todos os dias que eu ouvisse e fui libertado da boca do leão. Eu acho isso aqui magnífico, irmãos queridos. Porque notem isso. Paulo não é um super-homem, não é um super-crente, não é um super-líder, ele é um homem. Quando ele vai para essa audiência, qual a expectativa dele? De ter amigos lá para defendê-lo. Quando ele chega lá, não tem ninguém. O que isso produziu no coração dele? Fraqueza. Desânimo. Decepção. Aí tem a adversativa do verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de quê? De forças.
Só precisa ser revestido de forças quem está, o quê? Fraco. Tem hora que você fica tão machucado, tão decepcionado com o que as pessoas fazem com você, que você fica de tanque vazio, andando na reserva. O que é maravilhoso é a convicção que você pode e deve ter, que por mais grave que seja a crise pastoral, Deus não abandonará você. Os homens podem decepcionar, Deus jamais. A terra pode decepcionar, os céus jamais. Sétimo princípio, versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é: vive intensamente para Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Para você entender o versículo 21, você precisaria recorrer a Atos 27 e 28. Você se lembra que quando Paulo estava indo para Roma, lá em Atos 27, Paulo diz para o comandante do navio assim: não é prudente zarparmos não. O inverno está chegando, são 3 meses de inverno rigoroso, não se navegava naquela época, os barcos não eram tão fortes para enfrentar a tempestade, mas diz a Bíblia que o comandante do navio, escutando as outras pessoas, não deu ouvidos ao que Paulo falava. Zarparam e enfrentaram um naufrágio. O trigo que estava no navio se perdeu todo. Das 276 pessoas que estavam dentro do navio, o pânico, o medo, o desespero tomou conta de todos. Conseguiram chegar na ilha de Malta, mas o navio se despedaça todo. Quando Paulo está dizendo para Timóteo assim agora: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, e depois diz no verso 21, mas vem antes do inverno, meu filho. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, se você esperar os 3 meses do inverno passarem para você vir, meu filho, quando você vier, você não adianta mais, já terá acontecido a minha execução, eu já não estou mais aqui. Então, Timóteo, se você quer estar comigo, se você quer me ajudar, se você quer oferecer seu ombro amigo, se você quer estender a sua mão para mim, meu filho, se apressa a vir antes do inverno, porque se você esperar o inverno passar, também não resolve mais você vir. O que Paulo está me ensinando aqui, irmãos, que há determinadas coisas que ou nós fazemos hoje, ou jamais teremos oportunidade de fazê-las amanhã. Eu acho esse princípio incrível. Porque tem coisas, irmãos, que nós às vezes empurramos com a barriga e deixamos para depois, para depois, para depois. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele abraço, é aquele beijo, é aquela palavra, é aquele encorajamento. Eu tenho um pensamento de que, para mim, uma das coisas mais chocantes da nossa cultura, eu acho, são os nossos funerais. Chocante. E eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como um defunto. Já viu? Ô, gente, é uma rasgação de seda em cima do caixão. A grande pergunta é se aquela pessoa que está morta ali, em vida, escutou alguns daqueles elogios. Agora, o que adianta elogiar um morto? Ele fica emocionado? Ele se edifica? Fica feliz da vida? Então, se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Segundo aspecto, é chocante isso, mas morto, defunto, recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Tem gente que é pão dura. Você conhece gente pão dura? É incapaz de passar numa floricultura e comprar um botão de rosa para levar para a esposa, para o marido, para os filhos, para um amigo. Na hora que a pessoa morre, ele não pergunta quanto custa não, irmã, faça uma coroa. Ele nem pergunta, nem pechincha não, faça uma coroa. Que maluquice é essa? Eu fui num funeral certa feita,
e eu contei 86 coroas de flores. Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando, falei, mas coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais eloquente do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flores, manda em vida. Pela caminhada pelo Brasil afora, de vez em quando eu escuto assim, vejo assim, na construção, né, que nós gostamos de construção. Aí tem um prédio, tem uma sala bonita das crianças ou dos adultos, escola do bíblico de um carro, seja o que for. Aí uma placa bem bonita, em homenagem ao fulano de tal. Aí você chega e pergunta, mas quem é o irmão fulano de tal? Ah, uma pessoa muito importante dessa igreja, morreu há 20 anos. Ué. E ele fica emocionado com isso? Você quer homenagear alguém, homenageie em vida. Em vida. Venha antes do inverno. Mas para concluir, o último princípio, oitavo princípio que eu quero partilhar com vocês, está no versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Agora destacando a parte B. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O princípio é este. A melhor maneira de você terminar uma carreira é entregando ao Senhor Jesus toda a glória. Estas são as palavras de despedida do apóstolo Paulo. A Ele glória pelos séculos dos séculos. E eu fico imaginando a cena, dando asas aos meus pensamentos, porque a Bíblia não registra, então nós só podemos imaginar, que o dia da execução chegou, e chegou mesmo, e aí eu imagino o carcereiro, que já estava acostumado com a morte, não tinha nenhuma sensibilidade mais com a morte, que talvez todo dia tinha que tirar um prisioneiro daquele para levar para a execução. E eu imagino esse homem indo nesse buraco, porque era um buraco escuro. Talvez gritasse lá de cima, para dentro do buraco: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E o velho diz: sou eu, estou aqui. E ele é algemado, ele é arrancado daquela masmorra, ele é levado ao local da execução. Ali tem uma forquilha, ali tem um cepo, onde ele haveria de botar seu pescoço, e um executor levantaria a espada e tosar-lhe a cabeça. Mas eu imagino que, por ser ele um prisioneiro conhecido, e por ter ele recebido a imputação do mais grave crime de Roma, que o executor não fez isso sem antes pegar alguma coisa. E possivelmente ele teria perguntado assim: e você, quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez esperando que ele mostrasse a sua mágoa, sua revolta, sua decepção, seu desencanto. E o velho apóstolo responde: sim, eu quero. E é nesse momento, penso eu, que ele ergue os olhos aos céus e diz a ele: glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tomba na terra como um mártir. É recebido no céu como um príncipe. Este é o homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A melhor maneira de você e eu fecharmos as cortinas da vida é dando a Jesus toda a glória. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encoraje, que por mais adversas que sejam as circunstâncias da vida ou do ministério, nós continuemos sem amargurar a alma,
destilando a doçura da graça, vivendo para a glória de Deus e morrendo para a glória de Deus. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Ele nos abençoe.